Estamos dando início à quarta aula a respeito da doutrina do pecado, hamartiologia, a nossa quarta e última aula. E nessa aula nós vamos abordar um assunto importantíssimo para toda a reflexão teológica a respeito do pecado e algo que vai tornar relevante a produção teológica pensando no âmbito social. Nós vamos falar nessa aula sobre a dimensão social do pecado. E embora, grosso modo, a grande ênfase que os teólogos têm dado a respeito da doutrina do pecado envolva muito mais um âmbito individual do pecado, é possível perceber uma responsabilização do mal, uma responsabilização do pecado no âmbito social. E isso aparece de forma recorrente em toda a Escritura Sagrada. Vejamos, por exemplo, Isaías, capítulo 1, verso 18. O texto diz assim: "Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão." Uma primeira vista, nós lemos esse texto e vem à nossa mente logo o âmbito individual do pecado, o pecado que nós cometemos individualmente. Entretanto, quando a gente analisa o texto de Isaías de uma forma mais contextual e observamos os dois versículos anteriores, o 16 e 17, nós conseguimos perceber o âmbito social do pecado ao qual Deus está se referindo. O texto diz assim: "Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva." E essa temática do pobre, do órfão e da viúva, ela aparece muitas vezes em toda a Escritura. E aqui é exatamente isso que está irritando, tornando Deus irado por conta desse pecado de âmbito social. Uma sociedade que se tornou injusta, opressora, que não luta pelo direito do órfão e que também não defende a causa da viúva. É interessante também observarmos o texto de Ezequiel, capítulo 16, de 49 a 50. Nós também achamos muitas vezes que Sodoma e Gomorra foram condenadas por conta de pecados de ordem individual, mas o profeta revela para nós a dimensão social do pecado dessas cidades. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz delas, como você viu. Então o profeta, nesse momento, ele sinaliza que o grande pecado foi: não ajudavam os pobres e os necessitados, tinham fartura de comida, mas viviam despreocupadas. Ou seja, o profeta está sinalizando no texto sagrado a dimensão social do pecado e do mal na humanidade. O texto também muito conhecido e que vale a pena ser destacado é Amós, capítulo 5, verso 11 a 12. Olha só a gravidade do pecado social na ótica de Deus, que está usando ali o seu profeta e gerando no coração do profeta todo o patos, todo o sentimento de Deus para com Amós, para que ele anuncie aqui a sua profecia para o povo. O texto diz o seguinte: "Vocês pisam no pobre e o forçam a dar-lhes o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Pois sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais." Portanto, quando Deus ele observa em uma sociedade um pecado relacionado à opressão do pobre, a gente que está recebendo suborno e impedindo que o pobre tenha justiça nos tribunais, como nós estamos vendo aqui, gente que está pisando, oprimindo o pobre, forçando-lhe a dar-lhes comida, dar-lhe o trigo,
esse tipo de coisa é completamente condenável para o Senhor e se aplica exatamente nesse ponto que nós estamos discutindo. A realidade do pecado como um mal e uma dimensão social desse pecado no homem e, consequentemente, em toda a sociedade. Isso não é de forma alguma tolerável da parte de Deus e precisa fazer parte de todo o nosso horizonte reflexivo a respeito da doutrina do pecado, da hamartiologia. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Nessa segunda parte da nossa última aula a respeito da doutrina do pecado, da hamartiologia, nós daremos continuidade no estudo a respeito da dimensão social do pecado. E uma coisa que nós precisamos refletir diz respeito a uma grande pergunta: qual é a nossa dificuldade em reconhecer o pecado social? Por que nós enfatizamos, grosso modo, muitas vezes o pecado individual? Qual é essa dificuldade? Em primeiro lugar, a dificuldade do nosso reconhecimento a respeito do pecado social, essa dimensão social do mal, do pecado na humanidade, diz respeito ao fato de que nós não são as nossas escolhas individuais e diretas que produzem o mal do pecado social. Nós não fazemos a escolha pelo mal diretamente, nós não temos uma participação necessariamente ativa nesse processo. E o fato de nós observarmos, por exemplo, o problema da pobreza no mundo e de nós não estarmos diretamente produzindo esse mal no mundo, isso faz com que a gente tenha dificuldade em reconhecer a existência, a pertinência e a relevância do pecado social. Outra coisa que acontece, nós estamos condicionados muitas vezes pela filiação a um determinado grupo. E isso produz falta de empatia. Nós dificilmente conseguimos nos colocar no lugar do outro. Então, por exemplo, se nós vemos um problema de racismo no mundo, em determinada região, e nós somos brancos, isso pode acontecer, pode gerar falta de empatia em relação ao problema e à gravidade e à relevância desse mal que está assolando a humanidade. Portanto, nós somos condicionados em nossa reflexão pela filiação a determinado grupo. E nós precisamos, especialmente como teólogos, trabalhar isso para nos tornarmos isentos, podermos analisar a situação e aplicar a palavra de Deus a respeito do pecado dentro dessa dimensão social, não deixando que a nossa filiação a determinado grupo nos influencie. Como vencer o pecado social? Essa é outra questão importantíssima. Em primeiro lugar, existe a possibilidade de vencer o pecado social através da regeneração, a regeneração do indivíduo. Quando Deus toca o ser humano individualmente pela graça e vai tocando outros seres humanos, esses seres humanos regenerados, santificados, vivendo à luz do Evangelho da graça de Cristo, vão transformando consequentemente a sociedade. Portanto, a regeneração individual de cada indivíduo tem implicações no social. Então esse é um primeiro elemento importantíssimo para se vencer o pecado social. Daí a importância do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo para a humanidade. Um segundo caminho, possibilidade para nós vencermos o pecado social tem a ver com reforma. Caminharmos no sentido
às vezes pela via política, para podermos introduzirmos certas reformas de cunho social, mudanças de lei, ou então inclusive com a resistência pacífica em determinados casos. Um grande exemplo que a história nos mostra é do pastor batista Martin Luther King, que lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos e pela resistência pacífica ele promoveu e colaborou com mudanças drásticas naquela sociedade. Comportamentos sociais que certamente deixavam o Senhor irado, e ele se envolveu na forma de constituir ali uma reforma através da resistência pacífica com consequências políticas dentro da América do Norte. Uma terceira via é o caminho da revolução. Nesse caminho existe uma substituição das estruturas de forma drástica. Aqui é um caminho que vale destacar, é um caminho extremo e perigoso, conforme nós vamos ver. Algumas considerações a respeito dessas alternativas para se vencer o pecado no âmbito da dimensão social. O mal, ele precisa ser atacado em várias frentes, não em somente uma frente. Portanto, precisamos sim da regeneração individual, do anúncio do evangelho de forma individual, para que cada pessoa possa ter o contato com a graça divina e ser transformado e produzir o fruto do Espírito. E quanto mais pessoas experimentarem isso, a sociedade vai sendo transformada. Mas há necessidade também de uma ação coletiva. Portanto, as reformas, elas são importantíssimas nesse processo de combate ao pecado na dimensão, no âmbito social. Então, individualmente, a regeneração, e o coletivo também através das reformas. Como nós dissemos, é importante ter cuidado com os extremos. Quando nós caminhamos por um caminho e flertamos com um caminho revolucionário, isso é muito perigoso, porque está conectado diretamente, muitas vezes, e a história atesta isso, com caminhos violentos. E devemos sempre lembrar que nós lutamos como cidadãos do reino de Deus com armas de luz, da luz, não com as armas das trevas. Portanto, não com a violência, mas de forma pacífica. Nós somos o povo que vencemos o ódio com o bem e não com mais ódio. Esse é um caminho equilibrado e adequado para podermos lutar e colaborar para a resolução do pecado no mundo através, dentro desse âmbito da dimensão social do pecado na humanidade.